Bom pessoal, aqui é o Fernando, estou aqui para a gente gravar mais uma aula. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de pressão atmosférica, página 33 do nosso material. Vamos entender o que é a pressão atmosférica e algumas situações interessantes aí do nosso dia a dia que a gente compreende melhor conhecendo esse conceito. Ela é uma continuação aí, né, analisando o material, uma continuação do princípio de Stevens, né, da lei de Stevens, está dentro da mesma seção. Eu optei por separar para não ficar um vídeo muito extenso, né, falando dos dois conceitos, ficaria muito grande, muito cansativo. Então eu dividi, gravei uma aula sobre o princípio de Stevens e agora a parte final dessa seção da página 33 sobre pressão atmosférica. Vamos lá. Primeiramente, o que é a pressão atmosférica? Nós sabemos que a gente está mergulhado em uma imensa massa de ar, que é a atmosfera, né? Os gases que compõem a atmosfera, oxigênio, nitrogênio, entre outros, né? O ozônio. Então, esses gases, todos eles têm uma massa. Se eles têm uma massa, eles têm um peso, né? A Terra atrai esses gases para baixo com a força gravitacional, que é o peso, massa vezes gravidade. E esse peso dessa massa de ar que nos envolve, ele aplica uma força sobre cada unidade de área da superfície terrestre. Força, que é o peso por unidade de área, é a pressão. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que o resultado do peso da massa de ar que nos envolve, né, da massa de ar que está sobre a superfície da Terra, sobre qualquer corpo em contato com esse ar. Então, tudo que está nas proximidades da superfície terrestre recebe o peso dessa massa de ar, ou seja, recebe a pressão atmosférica. Então, pressão atmosférica ela é o resultado, né, do peso da massa de ar que nos envolve sobre os corpos que estão aqui na superfície terrestre. E essa pressão atmosférica ela tem um valor extremamente elevado. Né? A gente vai ver algumas situações daqui a pouquinho. É um valor extremamente alto. Só para a gente ter uma ideia, né, nós só não somos esmagados pela pressão atmosférica porque a gente tem ar dentro dos nossos pulmões e esse ar que está dentro dos nossos pulmões equilibra a pressão externa que o ar atmosférico exerce de fora para dentro sobre o nosso corpo. Então, a gente não sente esse efeito dessa pressão por esse motivo, né? Porque a gente tem ar dentro do nosso corpo e esse ar aplica uma força de dentro para fora, equilibrando a pressão atmosférica que é de fora para dentro. Tá? Então ela tem um valor bastante grande. Quem realizou um experimento para medir pela primeira vez a pressão atmosférica foi o Torricelli, aquele mesmo evangelista Torricelli que a gente aprende lá no primeiro ano a formulazinha dele. Né? Qual foi o experimento que ele fez? Então aqui eu procurei colocar aqui uma forma resumida do que ele fez. Primeiro, ele pegou um tubo e encheu esse tubo de mercúrio. Detalhe, o experimento dele foi realizado ao nível do mar, tá? Então ele pegou esse tubo e encheu ele de mercúrio, tá? Então aqui ficou tudo cheio de mercúrio. E depois esse tubo cheio de mercúrio, ele virou ele de boca para baixo dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Fazendo isso, ele observou que o mercúrio dentro do tubo desceu um pouco, né? Então a parte dele saiu aqui para dentro do recipiente, né? Mas quando esse mercúrio atingiu a altura de 76 centímetros dentro do tubo, ele parou. Ele não desceu mais, não passou mais para dentro do recipiente. Tá? Então a gente sabe que como esse recipiente aqui embaixo ele está aberto, nessa superfície livre do líquido, do mercúrio que está aqui dentro, a gente tem o peso do ar, a pressão atmosférica agindo. Então o Torricelli ele concluiu que essa coluna de 76 centímetros de mercúrio, ela parou de descer, de escoar para dentro do recipiente, porque a pressão atmosférica que agia aqui nessa superfície livre do líquido que estava dentro do recipiente aqui embaixo, ela equilibrava, ela sustentava o peso, né, dessa coluna de 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então, a pressão atmosférica, uma das formas que a gente tem para medir ela, seria exatamente nessa unidade. A pressão atmosférica ela corresponde a uma pressão que equilibra 76 centímetros de mercúrio, que é o que está escrito aqui embaixo. Olha.
uma TM, que seria uma pressão atmosférica, corresponde a uma pressão que sustenta uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, que muitas vezes a gente encontra por aí também. Está passando aqui o centímetro para milímetro. Então essa é uma das unidades, uma das formas que a gente tem de expressar o valor da pressão atmosférica. Só que centímetro de mercúrio ou milímetro de mercúrio não é unidade de sistema internacional. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar, a gente vai trabalhar com essa pressão atmosférica no sistema internacional. Então, como converter, qual seria o valor dessa pressão atmosférica expressa em unidades do sistema internacional? Para a gente encontrar isso, nós vamos usar aquela formazinha que a gente viu na aula de Estevam, que é a da pressão hidrostática. A pressão aqui, no caso, seria a pressão atmosférica, a densidade do mercúrio, que foi o líquido que o Torricelli usou para fazer o experimento, a gravidade no local, a superfície da Terra ela vale aproximadamente 10, aqui, para ser mais preciso, a gente vai usar o 9,8, e a altura de mercúrio que foi equilibrada. Então, a pressão atmosférica, para escrever o valor dela no sistema internacional, a gente vai usar a formulazinha da pressão hidrostática obtida lá na lei de Estevam. Substituindo os dados, a gente tem aqui, primeiro, a densidade do mercúrio ela é 13,6 gramas por centímetro cúbico, que convertido para quilograma por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional, basta a gente multiplicar por 10 ao cubo, como a gente já falou em sala. Então, densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 ao cubo. A aceleração da gravidade é 9,8. E a altura de mercúrio, que foi equilibrada pela pressão atmosférica, 76 centímetros, que transformado para metro, 0,76. Resolvendo isso daqui, a gente chega nesse valor, ou seja, a pressão atmosférica escrita em unidades do sistema internacional, ela vale 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 1,01 vezes 10 a quinta pascal. E 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que pascal. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com a pressão atmosférica dentro do sistema internacional, a gente vai usar esse valor, 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Muitas vezes, esse valor é arredondado simplesmente para 1. Tá? 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado para facilitar o trabalho aí. Ok? Então, esse foi o experimento que foi realizado por Torricelli para chegar no valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Por que eu estou frisando o nível do mar? Porque a gente sabe que quando a gente sobe na atmosfera, o ar vai ficando rarefeito, a quantidade de ar vai diminuindo. Aqui embaixo tem muito mais ar do que em pontos mais altos. Como a pressão atmosférica ela é devida ao peso desse ar, onde eu tenho mais ar, eu tenho uma pressão maior, que é aqui no nível do mar. Onde eu tenho menos ar, eu tenho uma menor pressão, que seria em altitudes mais elevadas. Tá? Então, esses valores que a gente está falando aqui, 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, ou 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ele é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Se a gente for pegar altitudes diferentes aí, essa pressão tem valores diferentes, e aí, se isso for necessário, o exercício vai ter que dar formas para a gente calcular essa pressão, que é possível isso. Ok? Outra coisa, se ao invés de mercúrio, o Torricelli tivesse usado um outro líquido para fazer a experiência dele, a altura de mercúrio equilibrada seria diferente, porque a densidade dele é diferente, a densidade do líquido é diferente. O mercúrio tem uma densidade bastante elevada, então a coluna de mercúrio equilibrada pela pressão, ela é um tanto baixa, 76 centímetros de mercúrio. Se fosse água, por exemplo, a altura da coluna de água equilibrada seria em torno de 10 metros, só para a gente ter uma ideia. Tá? Então, a altura de líquido equilibrada, ela depende de onde que a experiência está sendo realizada, depende da altitude onde ela está sendo realizada, em pontos ao nível do mar. Essa altura de líquido equilibrado é maior, porque a pressão atmosférica é maior. E ela depende também do líquido que está sendo usado. Tá? Se fosse um líquido de densidade menor, a altura de líquido equilibrada seria bem maior. Okay? Então, esse foi o experimento realizado pelo Torricelli para se calcular o valor da pressão atmosférica aqui no nível do mar. Bom, aqui tem uma situação, mais a título de curiosidade, mas uma situação bastante interessante. Foi um experimento que foi feito na época
para se demonstrar o quanto que a pressão atmosférica ela é intensa, né? Foi um experimento feito na cidade de Magdeburgo, um físico chamado de Otto von Guericke. O que ele fez? Ele construiu dois hemisférios, né, como está aqui, e dois hemisférios metálicos com alças que pudessem ser amarradas para ser puxado depois. Depois ele uniu, né, esses dois hemisférios, colocou aqui uma argoela de couro, me parece, né, segundo que os textos trazem aí, para vedar isso um pouco mais, e através de uma bomba de vácuo ele retirou todo o ar que estava aqui dentro desses dois hemisférios. Então ele fez o vácuo dentro dos dois hemisférios. Aqui de fora a gente tem, ou continuou tendo, a pressão atmosférica agindo, pressionando esses dois hemisférios um contra o outro. Quando ele fez isso, ele construiu os dois hemisférios, juntou, colocou o anel lá no meio, juntou e retirou todo o ar que estava lá dentro. A pressão atmosférica que pressionou um hemisfério contra o outro era tão intensa que, segundo os textos, foram necessários aí 16 cavalos para conseguir separar isso daqui novamente. Então foram aí presos 8 cavalos de cada lado para conseguir arrastar ou para conseguir separar esses dois hemisférios um do outro. Então é só para a gente ter uma ideia do quão intensa, né, é a pressão atmosférica. Como eu disse lá no início, a gente só não sente os efeitos dela porque a gente tem ar dentro dos nossos pulmões também, e isso equilibra as coisas aí, mas ela tem um valor extremamente elevado. Aqui algumas aplicações, né, algumas situações interessantes aí do dia a dia que a gente entende melhor com base no conceito de pressão atmosférica. Quando a gente toma um suco, um refrigerante, um líquido qualquer usando um canudinho, a gente só consegue puxar, a gente só consegue tomar esse suco graças à ação da pressão atmosférica. Né? Quando a gente puxa o ar que está aqui dentro do canudinho, a gente está diminuindo a pressão aqui dentro desse canudinho, e aqui na superfície livre do líquido a gente tem a pressão atmosférica agindo. Então a pressão externa que está agindo aqui sobre o líquido, ela é muito maior do que a pressão dentro do canudinho. Com isso, essa pressão atmosférica empurra esse líquido para dentro do canudinho, fazendo com que ele chegue até a nossa boca. Então, a gente só toma um suco usando canudinho graças à ação da pressão atmosférica. Eu subo o ar que está dentro do canudinho, diminuo a pressão dentro dele, a pressão atmosférica que age na superfície do líquido empurra esse líquido, esse suco, para dentro do canudinho, fazendo com que ele chegue até a minha boca. Uma outra situação aqui, o fato da gente inspirar e expirar, também se deve à ação da diferença de pressão dentro do nosso organismo e a pressão atmosférica. Quando a gente inspira, o diafragma desce, a gente diminui a pressão dentro do nosso organismo e aí a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do nosso corpo, para dentro dos nossos pulmões. Então, a pressão na inspiração, a pressão atmosférica externa é maior do que a pressão interna dentro do nosso organismo. Na expiração, o processo inverso. O diafragma sobe, pressionando aqui, né, as costelas, ou seja, aumentando a pressão dentro do nosso organismo. Essa pressão dentro do nosso organismo ela fica maior do que a pressão atmosférica, e aí esse ar consegue ser eliminado para o meio externo. Então, a inspiração e a expiração também ocorre graças à pressão atmosférica, ou a diferença entre a pressão dentro do nosso organismo, dentro dos nossos pulmões, e a pressão atmosférica, que é a pressão externa. Vocês já devem ter observado muitas vezes que a gente pega uma latinha de óleo ou de azeite que tem apenas um furo, e quando a gente vai despejar o azeite através desse furo único, a gente vira a latinha e o óleo ou o azeite não escorre, né? Ele não sai. Por quê? Isso acontece porque a pressão que está aqui do lado de fora, agindo sobre esse orifício, que é a pressão atmosférica, ela é maior do que a pressão que o óleo está exercendo aqui dentro. Tá? Então, como a pressão externa que age aqui, impedindo o líquido de sair, é maior, esse líquido fica dentro do recipiente. Então, o óleo ou o azeite não sai. Se a gente fizer 2 furos na latinha, aí a coisa já funciona. Por quê? Na hora que a gente virar a lata, vai entrar ar por um desses orifícios, um desses furos, vai igualar a pressão aqui dentro e aqui de fora,
e aí o óleo consegue sair normalmente. Tá? Então, quando a gente tem uma latinha com um único furo, a gente vira e esse óleo, esse azeite não sai, é porque a pressão atmosférica está impedindo esse óleo de sair. Quando a gente faz 2 furos, entra ar por um deles, iguala as pressões dentro e fora da lata e o óleo consegue escoar normalmente. Então, são algumas aplicações da pressão atmosférica, existem várias outras que nos exercícios depois a gente vai ter oportunidade de comentar também. Tá? Então são algumas situações interessantes que a gente tem aí no nosso dia a dia, pensando no conceito de pressão atmosférica. Continuando o nosso material, ele vem falando aí sobre os vasos comunicantes, né? Já na parte final aí de pressão atmosférica. O que seriam esses vasos comunicantes? Bom, como o próprio nome já fala, são tubos que estão interligados aqui através de suas bases. Né? Então, independente do formato deles, eles podem ter formas variadas, desde que eles estejam interligados através de suas bases, são os chamados vasos comunicantes. E é interessante que se a gente pega um conjunto desses vasos comunicantes e a gente coloca líquido num deles, esse líquido vai se distribuir igualmente em todos eles, independente do seu formato. Então aqui, estou colocando água aqui no primeiro tubo, essa água vai se distribuir igualmente nos três, e aí o mais interessante, atingindo o mesmo nível nos três. Tá? Então não tem um tubo em que a água vai ficar mais elevada do que em outro, ela vai ficar no mesmo nível, na mesma altura nos 3 tubos. Aliás, ela vai ficar na mesma altura em todos os tubos. Não só a água, qualquer outro líquido que fosse colocado aqui, a tendência dela é atingir o mesmo nível em todos os tubos que estivessem interligados ali. Tá? Então, os vasos comunicantes são esses tubos que se comunicam através de sua base, de maneira que quando a gente coloca água em um deles, então a gente coloca um líquido em um deles, esse líquido vai se distribuir igualmente nos três, em todos eles, atingindo a mesma altura em todos. Algumas aplicações dos vasos comunicantes. Primeira delas, né, a distribuição de água na nossa cidade. A gente sabe que nós não precisamos de uma bomba para que a água da rua chegue até a nossa caixa que fica lá em cima, normalmente em cima da laje ou em algum ponto mais alto. Né? Mas por que isso acontece? As cidades, em geral, elas têm um reservatório de água central, né, que fica num ponto mais elevado da cidade. Esse reservatório central ele está ligado a todas as residências da cidade. Então é como se cada casa se comportasse como um vaso comunicante. Quando a água desse reservatório começar a sair para essas casas, como são vasos comunicantes, essa água tende a atingir o mesmo nível do reservatório principal, que seria lá no alto. Né? Então é por esse motivo que a água sobe até a nossa caixa d'água sem a necessidade de uma bomba, porque cada casa funciona como se fosse um vaso comunicante, e aí essa água que vem do reservatório principal, a tendência dela é subir até atingir o nível desse reservatório principal. Geralmente as casas estão abaixo desse nível, então a água chega até a nossa caixa sem maiores problemas. Se porventura eu tiver uma casa aqui acima do nível desse reservatório principal, aí essa sim, essa daqui vai precisar de uma bomba, alguma coisa para fazer com que a água chegue aqui no reservatório dela. Mas todas as outras casas que estiverem abaixo do nível desse reservatório principal, elas vão receber água normalmente pelo princípio dos vasos comunicantes. Deixa eu só apagar aqui. Continuando, uma outra situação onde a gente tem o princípio dos vasos comunicantes empregado. Vocês já devem ter visto os pedreiros usando aquela mangueira de nível, né? Uma das pessoas segura a mangueira numa parte de uma parede, alguma coisa assim que se precisa nivelar, e o outro ajudante leva a mangueira para outra extremidade. Como que isso funciona? Dentro daquela mangueira tem um líquido, a água normalmente, e as duas extremidades, os dois ramos da mangueira, funcionam como se fossem vasos comunicantes. Então a água aqui nesses dois ramos, ela vai atingir o mesmo nível. Então, por exemplo, eu marco aqui o ponto que eu quero nivelar, nesse 2 metros aqui do bonequinho da esquerda, e na hora que a água parar de oscilar aqui nesse canto da direita, ela vai estar em equilíbrio, ou ela vai estar no mesmo nível que esse ramo da esquerda. Então pronto, eu nivelei aqui a
esse ponto da parede direita com o 2 metros lá da parede esquerda. Onde ele parou ali, eu posso marcar que também vai estar a 2 metros em relação ao nível de referência inicial lá embaixo. Tá? Então é mais uma aplicação dos vasos comunicantes que a gente tem aí, entre outras, né? E a gente tem outras situações aí na natureza onde a gente consegue perceber a aplicação dos vasos comunicantes. Aqui, umas duas ilustrações aí. E para finalizar, os vasos comunicantes com dois líquidos diferentes, né? Com dois líquidos diferentes e não miscíveis. Então eu tenho aqui dois líquidos, um está representado por essa parte azul e um outro líquido representado por essa parte amarela. Como eles são líquidos diferentes, cada um tem uma densidade, né? Um vai ter uma densidade de A e o outro vai ter uma densidade B, chamando os líquidos aí de A e B. Então, desculpa aqui, uma densidade BA e densidade BB. Densidades diferentes. Como a gente sabe, né, líquidos de densidades diferentes eles não se misturam e o menos denso fica em cima, o mais denso embaixo. Então, pelo nosso esquema que está aqui, o líquido B, que é esse amarelinho aqui, ele é menos denso do que o A. O que a gente vai ver aqui? Vamos pegar dois pontos, um ponto A e um ponto B, que esteja aqui nessa posição estratégica. Esse ponto B ele está na superfície, na parte superior aqui do líquido azul. Tá? Então, o ponto A está dentro do líquido azul, no meio dele, e o ponto B está aqui na superfície de cima, na parte superior desse líquido azul. Como eles estão no mesmo nível, uma mesma altura de um mesmo líquido, a pressão em A é igual à pressão em B. Ou seja, a pressão nesse ramo A, que é devida a essa coluna HA de líquido A, ela é igual à pressão em B, que é devida à pressão exercida por esse líquido B do lado de cá. Já vimos que a pressão hidrostática devida a um líquido qualquer é densidade vezes a gravidade vezes a altura de líquido sobre aquele ponto, né? Lei de Estevão. Então eu posso falar que a densidade de A vezes a gravidade vezes a altura de A, né, que está aqui, é igual a densidade vezes a densidade de B vezes a gravidade vezes a altura de B, que é o ramo de cá no nosso tubo. Só que a gravidade é a mesma, então a gente pode cortar essa gravidade e aí a gente chega nessa relaçãozinha aqui. Quando a gente tem dois líquidos não miscíveis em vasos comunicantes, a densidade do líquido 1 vezes a altura dele é igual à densidade do líquido 2 vezes a altura dele. Tá? Então, é uma relaçãozinha bastante útil quando a gente tem vasos comunicantes com dois líquidos não miscíveis. A gente vai resolver exercícios aí mais na frente aplicando essa expressão. Ok? Bom, então essa é a parte final que ficou faltando da lei de Estevão. Né? Na verdade, é a parte final desse primeiro capítulo nosso, capítulo 9. Está faltando agora a parte final que é o capítulo 10, tá? Mas a gente vai ver isso aí numa próxima aula. Então, para essa aula de hoje, era isso. Ficou com dúvida em algum ponto, volta, pausa o vídeo, assista quantas vezes for necessário. Um abraço e até a próxima.